Oi, galera! Hoje a aula será sobre o capítulo 6, Estruturas e Propriedade Física dos Compostos Orgânicos. E vocês têm que estar com o livro aí para acompanhar, para a aula ficar bem legal, ficar interessante. Então, galera, vamos começar aqui pelas estruturas das moléculas orgânicas. Moléculas orgânicas existe milhões de compostos orgânicos diferentes. E isso acontece porque carbono tem uma grande versatilidade para formar cadeias curtas, longas, ramificadas ou não, saturadas, insaturadas, ciclas e etc. Em 1858, porque foi estabelecido alguns princípios fundamentais, dizendo que o carbono tem 4 valências, que o carbono tem as 4 valências do carbono são iguais. Os átomos de carbono formam cadeias ligando-se uns aos outros. Durante o século XIX, imaginava que as 4 valências do carbono estariam situadas no mesmo plano. Porém, em 1874, por Lebel e Van Tilhoff, esse nome complicado aí, introduziu que o carbono ele é tetraédrico, dizendo que o carbono ocupa o centro de um tetraedro regular imaginário e dirige sua valência para os cantos vértices. Como aqui, ó, que o carbono fica aqui e os hidrogênios fica ao seu redor, beleza? A geometria molecular. O que é a geometria molecular? É o estudo da arrumação tridimensional dos átomos no interior das moléculas. E essas moléculas são planas, como H2, O2, HCl, H2O, etc. E elas que tem elas simples, que são as que eu já falei, e tem as tridimensionais, que são a maior parte. A estrutura espacial, que ao redor do átomo central, os pares eletrônicos ligantes, que se ligam aos outros átomos e não ligantes, e pares eletrônicos livres da camada de valência se repelem, tendendo a ficar tão afastado quanto o possível. Não, passei não. Polaridade das ligações covalentes. Então, aqui, galera, quando uma ligação ela é não polar ou apolar, o que diz isso é quando elas são equidistantes. Aí dizendo que então que a ligação é não polar ou apolar. Já nesse exemplo aqui, o HCl, que o cloro vai atrair, vai puxar o par eletrônico, ele vai ser. Isso acontece porque o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, e assim sendo polar. Polaridades da molécula. Uma molécula com ligações covalentes polares pode ser polar ou apolar. E isso a gente vai saber somando e com o resultado dos vetores momento de polar, a gente vai estar sabendo se ela é polar ou apolar. E aqui tem alguns exemplos que a gente não vai entrar muito a fundo. Forças ou ligações intermoleculares. As forças de atração existem entre as moléculas e são 3. São muito importantes, que há força ou ligações de polo, que aqui na dipolo, essa molécula ela é extremamente mais eletropositiva. Então forças ou ligações de polo elas são extremamente eletropositivas. Já nas ligações de hidrogênio, esses átomos eles são relativamente pequenos e são contrários
das forças de polo. Aqui elas são mais eletropositivas. Aqui não, ela é extremamente eletronegativas. Isso é a diferença entre esses dois. E já aqui nas forças ou ligações de Van der Waals ou de London, o dipolo instantâneo e o dipolo induzido. O que são? São formados por átomos isolados. Não havendo atração elétrica entre essas moléculas, elas deveriam permanecer sempre afastadas, o que equivale a dizer no estado gasoso. No entanto, muitas substâncias apolares são líquidas e mesmo quando gasosa, como H2, F2, Cl, etc. E qual é a força que ela aí qual é a força que mantém unidas as moléculas? São as chamadas forças de Van der Waals ou força de dispersão de London. Então, essa força que vão fazer com que elas permaneçam unidas. Estrutura simples. Estruturas simples são aquelas que fazem apenas uma ligação. Já que na ligação, estrutura. E a estrutura de ligação dupla. Então, a ligação dupla, elas não são ligações equivalentes entre si. E tem uma das ligações é chamada ligação sigma, que elas são mais fortes. Exige 348 kJ por mol. São, para ser quebrada, elas são mais fortes, são mais difíceis de ser quebrada. Já tem a ligação pi, ligação dupla, que elas são mais fáceis do que a ligação sigma. Essa ligação pi a gente vai ver na reação de adição mais à frente. Vamos aqui. Estruturas dos dienos. Os dienos acumulados ou arlênicos estão no mesmo carbono. Vai ser ligação dupla que estão no mesmo carbono. Que aqui tem um exemplo aqui, ó, que estão aqui a ligação dupla. Aqui, ó, entendeu? Então, dienos acumulados ou arlênicos são quando existe ligações duplas no mesmo carbono. Já nos dienos conjugados ou elétricos, eles estão separados por ligação simples. Como vocês podem ver nesse exemplo aqui, tá aqui a ligação simples que separa as ligações duplas. Então, dienos conjugados é isso aqui. Já nos dienos isolados, são ligações duplas que estão isolados por uma simples, que é aqui ligação duplas. Aqui, ó, ligação simples que estão separando essas duas ligações duplas, assim sendo dienos isolados, beleza? Galera, a aula está sendo rápida porque o tempo é curto. Estruturas de ligação tripla. Tá aqui a ligação tripla. Ligações triplas. Nas ligações triplas, as três ligações não são equivalentes entre si. Há uma ligação sigma mais forte e uma ligação pi mais fraca. Isso é a ligação tripla. Estruturas dos compostos ciclos saturados. Cicloalcanos ou ciclanos cujos anéis exclusivamente por ligações simples. Até no século XIX imaginava-se que os compostos ciclos fossem planos, mas aí veio aqueles dois carinhas lá e disseram que não, que os compostos não são planos, eles formam um tetraedro, que é o carbono no meio e os hidrogênios ao redor. Então, nos ciclones, as valências devem ser entortadas ou flexionadas para fechar o anel. Isso cria uma tensão que se torna o anel estável, ou seja, de fácil ruptura. Estrutura do anel benzênico.
A ligação dupla é formada por uma ligação sigma mais forte e uma ligação pi, que é mais fraca. E temos 3 ligações duplas, isto é, 3 pares elétricos, que podem se movimentar com muita facilidade, dando origem a várias formas eletrônicas. Então, com a quebra da ligação mais fraca, a gente pode estar acrescentando outras várias formas eletrônicas. Muita coisa, a gente está falando só o ponto mesmo. Ponto de fusão, ponto de ebulição e estado físico dos compostos orgânicos. Temos aqui, para identificar, temos as forças intermoleculares, o tamanho que dá mesmo de massa molecular. Então, os pontos de fusão e de ebulição dos compostos apolares. As moléculas dos alcanos são unidas umas às outras apenas pela fraca força de Van der Waals. Devido a pequenas atrações entre suas moléculas, os alcanos apresentam pontos de fusão e de ebulição abaixo, devido à pequena atração que existe entre essas moléculas. Eles apresentam um ponto de ebulição abaixo. Os pontos de fusão e de ebulição dos compostos polares. Haletos orgânicos são apolares. As moléculas dos haletos são polares devido à maior eletronegatividade dos halogênios em relação ao carbono. O ponto de fusão e de ebulição dos compostos com ligação de hidrogênio. Os álcools são mais simples e com isso eles já são líquidos em condições ambientes. Então, em condições ambientes eles já estão evaporando, diferente dos ácidos carboxílicos, que eles são ainda mais altos que dos álcools. Eles precisam se agir com a temperatura maior do que a temperatura ambiente. Faço essas questões aqui, que depois vocês vão responder essas questões aqui mais à frente. A solubilidade dos compostos orgânicos. A solubilidade ou miscibilidade são as principais forças intermoleculares existentes, que são substâncias apolares se dissolvem com líquidos polares e substâncias apolares se dissolvem em líquidos apolares. Então, semelhante dissolvem semelhante. Exemplo. Aqui nós temos exemplo, que é a água com a gasolina, que ela é um líquido apolar, não se mistura com a água, que é um líquido apolar. Então, elas não são semelhantes e por isso elas não se diluem, não se misturam. Densidade dos compostos orgânicos. A densidade depende principalmente de suas massas moleculares. Os alcanos são menos densos que a água, que alcano que são gasolina, óleo, que eles são compostos, eles são orgânicos, são da natureza, petróleo, beleza? Agora a gente vai pro capítulo 8, passa aqui rapidão, beleza? Espero que vocês estejam entendendo, galera. Esse momento aí de pandemia complica a vida de todo mundo. Reações de substituição. Então aqui passando a introdução. As reações orgânicas são as principais reações orgânicas as principais reações orgânicas seguem padrões bem definidos, o que facilita a previsão dessas reações. E lembrando que aqui as leis de química continuam valendo da mesma forma.
E exemplo, as moléculas polares reagem em geral, moléculas que são apolares, ácido reage com base, oxidante reage com redutores e assim por diante. Reatividade dos compostos orgânicos. Química orgânica são mais lentas e difíceis, diferente da química inorgânica, que elas são mais rápidas em geral. Então, as reações iônicas, elas são em geral mais fáceis e rápidas, e espontânea e instantânea. Mas isso depende se elas estão em condições ambientes, para elas poderem ser mais espontânea e instantânea. Aqui temos alguns exemplos, que depois a gente vai ver isso com mais calma. Conceito geral de reação de substituição. Então, reação de substituição são aquelas nas quais o átomo ou grupo de átomos da molécula orgânica é substituído por outro átomo ou grupo de átomos. Exemplo aqui, ó, temos esse cloro, que ele vai substituir o hidrogênio, que é uma reação difícil, que somente se processa com a ajuda externa da luz. E aqui a gente tem outro exemplo, que o cloro vai substituir o hidrogênio, que é uma reação mais fácil que a anterior, mas necessita da ajuda de um catalisador para poder realizar essa reação. Aqui a gente tem outro que foi substituído pelo Cl, cloro também. É uma reação mais fácil que a anterior, mas necessita da ajuda de um catalisador. Essa aqui foi a mesma que eu falei. Beleza, galera? Perdão aí. Reações de substituição nos alcanos. As reações de substituição mais importantes e comuns que ocorrem com os alcanos são halogenação, nitração, sulfação e outras aí. Então, vou estar falando aqui de halogenação. Então, galera, aqui o que vai acontecer? Que vai ocorrer a substituição vice-versa, que o hidrogênio vai passar para cá, o cloro vai passar para cá, que vai ser um alcano e um haleto, que esse aqui vai passar para cá. Então aqui vai vice-versa, vai ser uma troca vice-versa e substituição vice-versa. Reações de substituição nos hidrocarbonetos aromáticos. As substituições aromáticas são mais importantes, elas são mais fáceis nos hidrocarbonetos aromáticos do que nos alcanos. Exemplo aqui, ó. Hidrocarbonetos aromáticos e haleto. Aqui vai estar substituindo o hidrogênio e colocando o cloro, se tornando um haleto. Aqui tem outros exemplos que depois a gente vê com mais calma. Influencia de um grupo dirigente, grupo que já apresenta o anel. O grupo G ligado a um anel benzênico, ele influi em todas as substituições aromáticas. Aqui nesse exemplo aqui, certos grupos facilitam a entrada de um segundo grupo para a posição de órtão, que é o que vemos aqui, ó. Aqui temos toleno e aqui facilitou e entrou outro, ou esse outro exemplo aqui, que entrou um grupo aqui e outro aqui. E já no outro aqui, eles dificultam a entrada de um segundo grupo para a posição meta. Beleza? Aqui então, aqui nesse primeiro aqui há uma facilidade e aqui já há uma dificuldade para a entrada de outro grupo. Reações em cadeias laterais. O hidrocarboneto benzenético é formado pelo anel e por uma ou mais ramificações acíclicas ou saturadas, aquilas. Isto é ramificações semelhantes do alcanos, que a gente está vendo aqui. Toleno.
E essas reações é idêntica à de coloração metano, visto na página 37. Reações em outro hidrocarboneto aromático. Hidrocarbonetos polinucleares dão substituição aromática nos vários anéis. No anaftaleno, por exemplo, podem verificar um desenho ao lado e apresenta dois tipos de hidrogênio. Depois a gente fala com mais calma sobre isso aqui. Passando aqui. Muitas questões. Reações de substituição nos haletos orgânicos. Os haletos alifáticos são muito reativos e a partir deles podemos sintetizar praticamente todas as demais funções orgânicas. A maior inconveniente dessas reações existe no preço elevado dos haletos, que limita as aplicações nas reações de laboratórios e a certo tipo de reações industriais, classificando atualmente como reações de química fina, pois se destina à fabricação de produtos de preços elevados, como medicamentos, corantes especiais e cosméticos. Note que as reações acima assemelham as reações das dupla troca em que o halogênio X é substituído por diferentes grupos, resultando em inúmeras funções orgânicas diferentes. É importante também notar que a retirada de HX ou NaX, composto inorgânico altamente estável, favorece a função de produtos dando de rendimentos elevados. Nessas reações iodetos, brometos, cloretos e fluoretos. A reatividade diminui os iodetos para fluoretos, porque do iodo para o flúor aumenta a energia de ligação, Cx. Os haletos de alila aromáticos são menos reativos que os haletos de aquila alifáticos, devido à ressonância existente entre um par eletrônico livre do halogênio do aromático. Então, galera, essa foi nossa aula. Espero aí ter sido claro com vocês.